Bom, pessoal, em primeiro lugar, um bom dia, uma boa tarde, enfim, no momento que vocês estão nos acompanhando. Mais uma vez, o Grupo Mauá de Comunicações traz até vocês mais um dos quadros aí que está na pauta deste grupo, que é a questão do Papo Cabeça. Aqui apresentado e, de certa forma, conduzido por mim, professor Carlos Alberto Paulista, e hoje eu tenho a honra e o prazer de ter comigo algumas pessoas que dentro da pauta que nós elegemos, que é a questão do movimento do pensamento, ou movimento de pensamento. Por que movimento e de pensamento? Porque eu sou de uma área da educação física onde, supostamente, o movimento faz parte da linguagem, faz parte da comunicação, faz parte do jeito de agir. E na educação física nós também trabalhamos com muita arte, ou seja, o corpo presente o tempo todo, de alguma maneira, usando até de questões da arte, se expressando, se movimentando, através de mecanismos interessantes, que são os músculos, os ossos. E o mais interessante de tudo é que no movimento, na educação física, o movimento muscular, para um músculo fazer um determinado movimento motor, ele tem que ter um agonista e tem que ter um antagonista, ou seja, mesmo o corpo humano, ele convive com relações opostas para crescer, para viver. O movimento motor, incrivelmente, ele tem que ter uma oposição e uma situação para ir adiante. Então, nesse momento que atravessamos no Brasil e no mundo hoje, a gente não vai citar a questão da pandemia em si como um mal, entendeu? Embora seja um mal, nós vamos tentar aqui abordar questões criativas e questões que possam ser positivas num momento tão difícil, onde o ser humano ele coloca à prova a sua capacidade de sobreviver. Não é mais nem de viver, é de sobreviver diante dessa perspectiva que atravessamos. E eu tenho aqui comigo hoje alguns amigos de longa data, outros nem tanto, mas que a gente aprendeu a conviver e, de alguma certa forma, tem uma proximidade interessante que eu julguei importante estar aqui hoje. Que é a minha amiga de longa data, a Annelise Carriconde, hoje secretária municipal da Cultura, o João Vitor La Rosa, acadêmico da Unipampa, recentemente aqui, alguns de vocês, obviamente, tiveram o prazer de conhecê-lo mais através da mídia, presidente da agremiação de Carnaval São Gabriel, de passagem é a minha agremiação de longa data, eu cheguei primeiro que tu na São Gabriel, vou deixar bem claro isso, desde a fundação da São Gabriel estou lá. O artista plástico José Darcy, renomado, conhecido com a sua perspectiva através da tinta, da tela. O jornalista Rafael Viana, que através da comunicação, também, Rafael, né, é uma questão de a arte de comunicar, o processo de comunicar, enfim. E para não deixar esse assunto chato, pessoal, e a ideia a gente está em casa, respeitando as recomendações sanitárias, respeitando as nossas limitações de viver socialmente hoje em dia, que é um bem necessário nesse momento, ou um mal necessário. A gente vai procurar abordar de alguma maneira, como eu falei anteriormente, a questão da arte em si, a arte de viver, ou como colocam alguns psicólogos e pensadores hoje, a arte de sobreviver nesse mundo que a gente está hoje em dia. Então, através de impactos econômicos e sociais, que vieram à tona agora há pouco, né, pessoal? Apareceu, econômico e social, incrível, né? Através de fotos, ilustrações, retratos, pinturas, danças, esse momento ele vem sendo retratado diariamente na mídia. Inclusive, se criou um site de artistas e de plásticos, José Darcy, no YouTube, se não me engano, onde artistas plásticos mandam diariamente pinturas, telas, poesias, redações, para aquele site só tratando do Covid-19. Ou seja, a criatividade aflorada em momentos de desespero, em momentos de necessidade, assim como foi no século XIV, quando da peste negra, assim como foi também no final da Primeira Guerra Mundial e também no interstício da Segunda Guerra Mundial, a produção cultural ela se deu naquele momento de forma efervescente, inclusive trazendo inúmeras, vou colocar, posturas que antes a Igreja Católica até então não tinha, aceitando determinados comportamentos, outrora não. Bem, outra coisa que eu acho interessante, Zinha, é a questão da carga emocional que se atravessa, né, que se vive, né, em função disso.
Como é interessante, como a mente do ser humano é poderosa, ela é fantástica, a máquina mais perfeita que existiu é a questão da mente humana. E a carga emocional está presente também nesse momento tão, sei lá, que nos testa, vamos colocar assim. O isolamento, o vazio das cidades, a crise no consumo, isso que é engraçado, né? Como a crise no consumo tem abalado a cabeça de determinados setores da nossa sociedade e do mundo como um todo. Para parar de encher o saco e para a gente ser mais objetivo, Zinha, o momento que passamos é de reflexão, né? Permite as pessoas a liberarem suas criatividades. Como secretária da Cultura, como a Annelise Carriconde, como mãe da Ingra, como mãe da Olga, enfim. Fala para nós assim, o que é possível fazer no momento que nem esse, onde a arte e a criatividade possam nos trazer momentos positivos, assim, para não atravessarmos esse momento tão delicado. Em primeiro lugar, né, felicitações aos colegas e a quem nos assiste. Bom, professor, essa adversidade que nos apresentou esse ano, desta forma, ela está servindo para nos mostrar algumas peculiaridades, digamos assim, da personalidade humana de cada um de nós. E também enquanto participantes de movimentos, sejam eles, né, micromovimentos, desde a sua célula inicial, familiar, até participantes de movimentos maiores e também dentro do macro. Nós tínhamos, até então, a nossa vida, de certa forma, planejada, nosso ano, a nossa atividade, as nossas, né, as intenções de como iríamos agir, né, dentro da nossa programação natural de vida. E recebemos esse recorte, né, inesperado, e no primeiro momento, eu acredito que as pessoas elas tiveram esse impacto e, obviamente, deu aquele congelamento inicial, né, de como se comportar, de como agir, o que sentir, quanto tempo, né, iria durar isso. E eu acredito que foi muito, em função da arte, foi bem rápida a reação, né? Nos primeiros 10 dias de titubear, em seguida nós já tivemos uma reação. E a arte foi uma das manifestações que nos fez enxergarmos isso, né? As pessoas se deram conta que precisavam, mesmo que de outras formas, continuar se sociabilizando, continuar se comunicando, né? Continuar produzindo. Isso talvez seja o mais importante de tudo, porque nós somos seres que precisamos produzir, né? Constantemente, diariamente, permanentemente. Ninguém consegue ser estático o tempo inteiro. Então, a produção, ela começou quase que imediatamente. Eu, particularmente, acho que foi bem rápida a reação. Então, em casa, no seu círculo, mesmo restrito, né, as pessoas estão conseguindo sair da inércia inicial que nos foi proposta, né, embora o isolamento ele não estava incluído no pacote, né, a inércia, né, mas parecia que era isso. Bom, agora eu não posso fazer nada. Não. E o artista, e o criador, e o trabalhador da economia criativa, ele conseguiu fazer com que as pessoas, né, se dessem conta disso. Nós precisamos produzir. Então, acho que, nesse primeiro momento, assim, a arte ela foi fundamental para isso. Foi meio que desordenadamente, cada um ao seu estilo, e depois, um pouco mais ordenado, a gente conseguiu ver tanta produção artística, né, rolando no meio mais óbvio, que era o que a gente tinha, que era, né, na rede mundial de comunicação de internet. Então, me parece que a partir daí é que, por exemplo, nesse caso, a institucionalidade conseguiu também se movimentar, né? A gente conseguiu fazer algumas ações
indo de encontro ao que estava acontecendo. Né? Nós não caímos de paraquedas assim, agora amanheci com vontade de fazer alguma coisa. Não, na verdade, a gente estava indo de encontro ao movimento que se criou. Né? Estava se criando um movimento artístico, né, no nosso micro, mas também, né, a nível nacional, a gente pôde acompanhar. Então, é nessa onda que a gente começou a pensar, então, em fomentar ainda mais. Por quê? Por equilíbrio emocional, né, para equilíbrio físico também das pessoas e para que a gente conseguisse, acima de tudo, conduzir esse período, né, dentro de uma questão ética, lógica e social, de que os debates possam ser conduzidos, né, dentro da sua perspectiva emocional saudável. Porque a gente acaba entrando em várias discussões, em vários debates e coisas assim, e tu não consegue formular. Do momento que tu é arrancado do teu dia a dia normal, formular uma ideia, né, sobre qualquer ação, atitude ou as coisas que vão se apresentando todos os dias e novidades, é muito difícil no momento que tu não tem a serenidade. Acho que a arte, para a serenidade mental, física e social, né, e de interação social, ela é fundamental. E esse novo cenário que se apresentou, ela trouxe à tona isso. A leitura que faz a Izinha é uma leitura, obviamente, em cima exatamente da questão do movimento. Ou seja, ela traz a questão... A gente estava parado e teve, de um momento para outro, buscar alternativas, né, de sair desse primeiro momento de sustos, né, João Vitor? Tem uma nova realidade que é trazida por um vírus, por uma fatalidade, dá para colocar assim, e nós temos que nos desacomodar. Né? Se bem que o ser humano deveria, de uma forma, né, estar sempre desacomodado. Embora culturalmente não sejamos assim. A gente tem que estar sempre sendo cutucado, né, de alguma maneira, para produzir. A arte, ou o artista, por sua vez, é essa pessoa que cutuca, na minha opinião. Na opinião de todos que estão... A gente tem que estar ali, né? Não estou dizendo que aqui eu sou artista, ou que, enfim, mas a ideia é que, diante de quadro Y ou quadro X, a arte ela sempre aparece. Né? Através da arte plástica, através do carnaval, que é uma coisa fantástica, num país de terceiro mundo, onde o capitalismo selvagem está sempre nos abarcando, e tu pega o carnaval de uma cidade como a nossa, como a Rio Grande, por exemplo, e nós temos enredos e cada vez melhores e cada vez mais, eu não digo, mais sugestivos. Né? A escola passa e está passando um livro ali. Dá para ler aquele livro naquele momento. Né? Enfim, independente dessas questões, é algo interessante. Mas, assim, os processos civilizatórios, Rafael, que agora eu vou deixar para ti essa vez, né? Na tua opinião, devem ser reinventados, né? Essa questão que a gente atravessa agora, enfim, na economia, na política, na arte, na comunicação, que é a tua praia, que é a tua formação acadêmica, enfim. Vai ser necessário, é necessário, até acho que eu vou ser um tanto quanto redundante, ou de repente incoerente, com relação à pergunta, mas... De alguma maneira, a comunicação vai ter que ser reinventada, porque a comunicação, na realidade, ela começou a acontecer nas cavernas, né? Quando o homem desenhava a sua tatuagem no corpo, estava se comunicando. Depois passou para as paredes e dali passou para N formas de comunicar. A comunicação, obviamente, o ser humano ele é tendencioso, ou ele é passional, ou ele é... Quer dizer, o ser humano é uma maneira... A pessoa que me vê na rua, a Izinha me vê na rua, ela me vê uma forma de comunicação, porque já me conhece, obviamente, né? Mas o ser humano é comunicação. Mas eu te pergunto assim, a comunicação, a partir desse momento, na tua visão, na tua ideia, o que tem de positivo, de negativo, de interessante no momento que nem esse, Rafael? Bom, primeiramente, Paulista, te parabenizar pela iniciativa, pelo programa. O Grupo Mauá de Comunicação também aí, né? Surgindo também como... participante desse novo processo comunicacional aqui em Rio Grande. E eu acho, Paulista, que quando se fala a respeito da comunicação se reinventar, eu me atrevo a dizer que a comunicação já se reinventou dentro desse processo. Né? Hoje a gente passa por uma situação em que a gente percebe a comunicação na sua maneira prática já reinventada. Né? Hoje os grandes jornais tiveram que adaptar o home office, né?
As rádios também, para fazerem os seus trabalhos jornalísticos, tiveram que adaptar sistemas, né, de comunicação diferentes para conseguir transmitindo, né, dentro do modelo jornalístico formatado de uma maneira tecnológica, né, para que as pessoas pudessem ter acesso à informação. Então, acredito que o modelo comunicacional está em constante transformação. E, diante de uma situação de pandemia que a gente está vivendo, eu acho que em momentos como esse a gente acaba tendo que extrair, né, aquilo que a gente tem de melhor. Eu acho que em momentos de dificuldade é que a gente acaba tendo que se sobressair diante de algumas situações. E é o que está acontecendo dentro da comunicação, né? A Izinha falou, acho, com muita propriedade da questão cultural. Há algum tempo atrás, né, até a Izinha pode me corrigir se eu estiver errado, mas há muito tempo atrás não se falava em economia criativa em Arroio Grande. E hoje a gente tem essa realidade justamente por conta de um momento de pandemia. E no modelo comunicacional é a mesma coisa, ou seja, os grandes veículos que estão conseguindo se sobressair e os pequenos veículos também estão tendo, de alguma forma, mudar a sua estrutura comunicacional, né? Partir para a questão das redes, né? De ter um contato mais próximo com a questão do público de maneira virtual. Eu acho que isso é um grande desafio, né? E eu gosto muito de falar a respeito também, Paulista, eu acho que isso faz parte da transformação do modelo comunicacional, que é a comunicação comunitária, que é aquela comunicação que pauta, né, de realmente servir à comunidade. Eu acho que esse é o momento em que um dos modelos comunicacionais que deveria se sobressair é o modelo comunicacional comunitário, né, que é lá, de repente, o jornal do pequeno bairro, né, que vai tratar das realidades daquela comunidade, mas, de repente, de uma maneira virtual, porque hoje está todo mundo produzindo informação. O grande problema que a gente tem hoje é que parte dessa informação ela não é aproveitável, porque não é a boa informação, não é a boa comunicação. Hoje a gente vive uma realidade até no nosso próprio município, que são as fake news, né? E que está aí para todo mundo ver, né? Então, é uma situação complicada. Portanto, eu acredito que o modelo comunicacional ele passa por uma transformação constante diante de um momento de pandemia. Dentro da questão prática de se comunicar, eu acho que essa transformação ela se sobressaiu nesse período, né? Porque hoje o repórter ele não consegue estar fisicamente em muitos locais, né? Por conta da questão de distanciamento social, enfim. Mas fato é que a produção de informação ela não parou. Ela continuou. E isso é a prova de que a comunicação ela tem conseguido, de alguma forma, se adaptar dentro desses modelos. Então, eu acredito nessa evolução, sim. O interessante é que a Izinha trouxe a inércia, tu traz a questão da fake news, e tanto aí a cultura, né, como a comunicação, se não cutucar quem está esperando alguma coisa acontecer, vai estar inerte e vai estar refém da fake news. Então, os artistas aí, os comunicadores, de alguma maneira, os professores, enfim, a comunidade, a gente tem que estar cutucando, né, para tentar, de alguma maneira, propor à nossa sociedade algo que nos faça estar bem diante de qualquer quadro, né? Se eu falei anteriormente que em momentos de pandemia, de crises, de guerras, né, a efervescência cultural ou criativa, ela floresce, né? Acho que a gente tem que também tentar, dentro desse florescimento de boas ideias, tentar, de alguma maneira, trazer alegria, felicidade, o carnaval, o Viralize, que a Izinha trouxe, os festivais de música, os quadros do Zé, a tua fala na tua... Enfim, o Grupo Mauá de Comunicação, de alguma maneira a gente tem que tentar, né, Rafael, sair dessa tal da inércia que incomoda bastante, né? Nós que somos da educação física, né? Os nossos neurônios, eles procuram buscar na educação física comunicações que levem o ato motor a determinar alguma função física específica, mas que ao mesmo tempo possa ser uma comunicação física específica do corpo, mas que seja positiva, que seja reflexiva, assim como é a cultura, assim como é a comunicação. Na minha opinião, é um caminho a se debater. Acho que dariam aí 10, 12 programas para a gente debater bastante, né, Izinha? E em cima dessa perspectiva, eu vou trazer então agora o Zé Darcy, artista plástico, Zé, que com a sua maneira simples e objetiva conseguiu passar a sua mensagem, a sua comunicação, saiu da inércia, estava lá escondidinho na sua casa, conseguiu, como o Rafael colocou, comunicar-se com a sociedade, com o mundo, os quadros, as imagens, as texturas, as gravuras, os desenhos do Zé Darcy estão pelo mundo hoje, na Inglaterra, na Espanha, no Palácio do Governo aqui do Rio Grande do Sul,
Enfim, depois o Zé pode colocar. Zé, assim, o momento que passamos, né, permite reflexões e permite buscar alternativas e permite buscar identificar na comunidade a questão social, que eu vejo muito nas tuas telas. Inclusive, o ano passado fizemos aqui 58 anos da Escola Rotary, eu propus o Zé um desafio, ele pintou a escola numa tela, nós leiloamos aquela tela e a verba que veio da tela nos ajudou a colocar o piso da escola, por exemplo. Enfim, são essas comunicações comunitárias, como coloca o Rafael, essa saída da inércia, como coloca a Izinha, que nos faz chegar até o Zé aceitar, porque enxergou uma possibilidade também de contribuir, de ser solidário, de ser empático com a comunidade. Enfim, Zé, como é que tu vê a tua arte hoje, nesse momento tão específico o qual atravessamos? Bom, meus cumprimentos ao Grupo Mauá de Comunicações, a todos presentes aqui que estão participando desse momento e os que nos assistirão nas redes sociais em breve. Bom, eu vejo da seguinte forma, eu vinha numa movimentação enorme antes de começar essa pandemia do coronavírus. E, de repente, eu me vi assim, parado e congelado e olhando assim qual é o futuro para frente. Dentro de casa, 12 dias eu consegui ficar dentro de casa. Aí comecei a me apavorar, e disse, não, isso aí tu vai ter que mudar essa situação aí. Tu pinta, vai pintar. E aí o que eu comecei a fazer? Eu comecei a pintar e toda a obra que dia a dia eu ia postando no Face, nas redes sociais. E aí eu comecei a notar que muitas pessoas começaram a me acompanhar e disseram, olha, além de eu estar fazendo uma própria terapia para mim, eu também vou fazer uma terapia para as pessoas que me acompanham. E aí eu comecei a fazer isso aí. Então eu vi a importância do meu trabalho para esse momento, até uma questão psicológica, né? Que poderá ajudar muitas pessoas, assim, ó. Eu vou acompanhar uma obra do Zé Darcy, eu vou acompanhar o passo a passo, de repente eu vou começar a pintar alguma coisa, porque também é um modo da pessoa não entrar nesse marasmo, de repente cair em depressão. Então eu comecei a dizer, olha, automaticamente eu estou me ajudando, estou ajudando muitas pessoas através desse trabalho. Perfeito. Eu queria apresentar, se pudesse pegar o take ali, o possível agora, daquele quadro ali, não. Aquele teu quadro, Zé, ali, por favor, teria como uma rápida análise dele para quem está nos acompanhando, porque eu falei tanto aqui em questão de produção, de momento. A tua perspectiva exatamente lá naquele teu quadro, por favor. Eu gostaria de me levantar para poder falar um pouco sobre ele, me permite. Bom, esse trabalho aqui é o seguinte, eu desenvolvo um trabalho com o pessoal de São Paulo, já aproximadamente, aí, eu acho que quase 2 anos, e eles vêm com algumas ideias, né, para mim realizar os trabalhos. Então, esse trabalho aqui seria uma crítica, qualquer metrópole, assim, pode ser Brasil, pode ser mundo, aonde estão as favelas? Na realidade, uma grande metrópole, a partir de um certo ponto, é cortada por grandes prédios. O que eles dizem? Que eles conseguem esconder as favelas atrás dos prédios. Então, o que eu fiz? Então, a partir dos prédios, eu comecei a pintar aquele emaranhado de casebres, sem a água, uma questão assim, ó, sem estrutura nenhuma infraestrutura. Então, esse trabalho é uma encomenda para amigos meus de São Paulo. Aí, o que eu fiz agora há poucos dias? Eu vendo um edital do Itaú Cultural sobre as artes plásticas, eu vou me inscrever com esse trabalho aí. É difícil, serão 80 artistas selecionados, o Brasil é muito grande, tem muitos artistas bons, mas eu pensei assim, esse trabalho aqui está bem no momento, porque é o seguinte, o tema era coronavírus. E aí, eu até mudei o nome do quadro, não me lembro agora, para entrar no tema da categoria do trabalho, porque tinha que falar sobre o coronavírus. Eu pensei, esse trabalho aqui, ele mostra assim, ó, a cidade, mas as favelas sem nenhuma estrutura, sem água, sem nada. E tudo que o coronavírus, para se espalhar nesse tipo de local. Então, essa é a ideia desse trabalho, né? Mostrar totalmente a desigualdade social que se espalha aí pelo mundo afora, pelo Brasil afora, inclusive na nossa cidade. A gente sabe que
que acontece isso aí, tem muitas pessoas numa situação parecida com essa imagem do quadro. Então, a minha ideia desse trabalho é esse aí. E eu trabalho muito com o social, né? A minha arte tem muito envolvimento dentro de cultura negra, questões históricas também, né? Mas tem muita questão social na minha obra. Perfeito, Zé Darcy. Então, a mensagem do quadro é mais do que oportuna para um momento tão difícil que a gente atravessa, né? Sendo inerte, com as fake news, com o coronavírus, numa sociedade onde grande maioria ainda da população do mundo, do Brasil, ainda não tem as mínimas condições de saneamento sanitário, de alimentação, né? Ou seja, também, já que a proposta aqui é ser artista, até eu acho que o ser humano é artista por natureza, né, João Vitor? Saindo da questão que a secretariazinha levantou, Isa, né, que a Izinha levantou, que o fake news que o Rafael apontou, da questão social, do quadro do Darcy, eu fico preocupado ao mesmo tempo instigado, né, de ter do meu lado aqui o João Vitor La Rosa, e que não está aqui à toa. O ano passado, este ano, 2020, foi um dos construtores do carnaval da nossa cidade, né? O carnaval que vem há algum tempo já aí passando por algumas reflexões de construção, de reconstrução, diria eu, né? Mas ele não está aqui, obviamente, só por causa disso. Está aqui por ser um acadêmico, né? Por estar vivendo o mundo universitário de forma intensa, e nesse mundo universitário ao qual eu também tive o prazer de atravessar, a gente sonha, a gente busca soluções, a gente acha que vai salvar o mundo, a gente acha que é melhor que todo mundo, a gente acha que amanhã vai acordar com a vacina do corona. Não é, as coisas não funcionam assim, né? Mas é um mundo interessante, né? É um mundo efervescente. E eu te pergunto, João Vitor, a partir dessa perspectiva levantada pela Izinha, pelo Darcy, pelo Rafael, que abordaram cultura, comunicação, artes plásticas, será que nesse momento, pós esse momento, que eu tenho certeza que nós vamos atravessar, eu tenho certeza que nós vamos vencer, que nós vamos ter um Brasil alegre, feliz novamente, de alguma maneira, um Arroio Grande, onde nós possamos estar novamente convivendo juntos, sem qualquer forma de distanciamento social, viveremos juntos com as nossas diferenças, é claro. A gente não é igual a ninguém, né? A gente tem que saber respeitar as diferenças, mas viveremos juntos. Essa é a nossa perspectiva. Será que nós vamos ter que nos reinventar? Será que nós vamos ter que buscar alternativas? Ou fugiremos da luta, que é o nosso enredo desse ano, João Vitor, por favor? Bom, primeiramente, boa tarde, agradeço o convite, né? É um prazer estar hoje discutindo e conversando sobre cultura, sobre arte, sobre informação, né? Eu acho que é sempre genial. Eu acho que, primeiramente, eu quero saudar muito a tua fala sobre quando tu fala do período acadêmico, né? Eu acho que, além de um privilégio que é para poucos, né? É uma minoria, eu acho que ali a gente tem um processo de idealização de mundo, né? Eu acho que todo acadêmico ele passa por um momento de idealizar um mundo, ele idealiza, né? Eu, como futuro professor de letras, idealizo um mundo, né, da literatura, do conhecimento, né? O Rafael, como jornalista, na faculdade idealizou um momento de muita informação, um país bem informado, né? Tu, como professor de educação física, né, um país saudável. Então a gente idealiza, né? A gente se dedica, a gente imagina, a gente cria mundos, né? Então isso eu acho que é um privilégio que a gente tem. Quando a gente sai, né, e não é nem o sair da faculdade, mas o sair desse círculo, que nem agora eu tive o privilégio também de presidir uma escola de samba, a gente tem outra realidade, né? A gente tem uma realidade prática, de momentos, de mundos, de realidades, de discussões, de pautas diferentes. Isso agrega e nos dá um choque de realidade. Então, eu faço coro também ao que a Izinha falou sobre quando a cultura ela teve que deixar de ser inerte. Ela nunca foi tão inerte assim, né? A cultura ela resistiu aos piores momentos mundiais, né? A cultura ela sempre floresce, ela sempre resiste. Eu acho que resistência é muito ligada à cultura, né? Nos piores momentos de crise, a arte sempre se mostrou muito aberta e disposta a discutir. Eu dou um exemplo da ditadura militar,
quando a Elis Regina dá uma entrevista no exterior e fala que o Brasil está sendo comandado por chimpanzés, né? Eu acho que isso, né, a Elis Regina, ela era uma artista reconhecida mundialmente, então isso dá um palco e dá uma resistência, dá uma visão que a arte é possível, né? Então a arte, ela resistiu a tudo. O sistema econômico não resistiu. O sistema econômico já se passou por diversos e provavelmente o capitalismo hoje está mudando e provavelmente ele vai desembocar em algum lugar e talvez se transforme. A cultura, ela sempre foi assim e ela sempre se renova e ela sempre se apresenta resistente, sempre. Ela sempre é de uma ordem popular, embora tentem nos passar uma cultura que nem sempre se como é que eu posso dizer, uma elitizada, uma cultura elitizada, tentam, mas a cultura sempre é de baixo, ela é popular. Talvez a de cima chegue lá embaixo a gente mude ela e devolva, mas ela é de baixo, ela é respondida, né? Então isso a gente pode ficar muito tranquilos de que vai acontecer. E eu posso citar o exemplo como a cultura sempre se modifica e sempre resiste no Carnaval de Arroio Grande, como tu falou. As escolas de samba viveram uma geração de presidentes que fundaram o Carnaval de Arroio Grande. E aí quando todo mundo começava a dizer o Carnaval de Arroio Grande está acabando, não, agora começa a assumir uma geração que pegou um carnaval já existente e vai modificar ele, vai criar, vai melhorar, vai talvez transformar, contextualizar. Então a arte se mostra aí como ela sempre evolui, como ela sempre caminha. Então ela vai caminhar, ela vai evoluir, ela vai se desenvolver. No momento de pandemia, a gente tem uma cooperação muito interessante, porque no momento quando a gente pega a questão dos cantores que estão se comunicando pelo YouTube e tal, então a gente tem toda uma expressão cultural que se adaptou a esse tempo e segue resistindo. Que nem o carnaval hoje está em xeque se vai ter ou não carnaval. Bom, pode não ter no ano que vem, né? Mas a Viradouro, por exemplo, lançou enredo, né? O enredo da Viradouro é sobre a gripe espanhola, né? O primeiro enredo que o Carnaval do Brasil, o primeiro carnaval que teve pós a gripe espanhola, a Viradouro fez um enredo falando que não há tanta tristeza, que não há alegria que não supera tanta tristeza, ou vice-versa, um negócio assim. E será o enredo do próximo carnaval, seja em 2021, seja em 2022. Então é o primeiro enredo que a Escola de Samba propõe. Então ela resiste, né? O carnaval resiste, a arte resiste, então vai passar por esse período. Eu acho que isso é muito bacana, a gente sempre frisar, né, e pensar. E a gente, como acadêmico, tem esse momento de idealização, né, e a gente começa a colocar em prática as possibilidades desse ideal que a gente encontra na faculdade. Então, eu acho muito bacana a gente linkar isso, né, e ter cabeças sempre pensantes em discutindo a arte, em agregando, em somando, em dando oportunidade, porque o carnaval, por exemplo, a gente bota dentro do balaio um povo que é longe do sistema acadêmico, mas é um artista tremendo, né? Um povo, por exemplo, Arroio Grande, tu tem artistas plásticos que fazem carros, que desenham, que fazem letra de samba enredo, e isso é muito incrível, né? Então a arte, ela resiste, ela se reorganiza, né, com os passar do tempo, e com certeza não vai ser o corona, né, que vai, talvez a gente perca alguns artistas, que nem infelizmente a gente tem perdendo, né, a gente pega uma ministra, uma secretária da cultura, que nem a Regina Duarte, mas acima disso a arte resiste, se reorganiza, e com certeza vai apresentar, né, algum resultado e alguma evolução acima de tudo isso. Sim, qualquer coisa, que é o mais importante, né? Não é aquilo que eu falei, a cultura ou a arte, a própria educação, se bem que a educação eu vejo de uma forma, se linkam muito, né, Izinha? É demais, assim, as questões culturais, como ele colocou, vem de baixo e não vem de cima. Eu acho engraçado, às vezes, Rafael, eu converso com alguns amigos que são mais, alguns me chamam de louco. Quem me chama de louco realmente me conhece, entendeu? Ou não me conhece, enfim, vamos deixar essa discussão para depois. Mas, assim, o dito cultural nas escolas, às vezes, é a criança aprender a tocar violino, né? Ou a dançar balé. Não tem nada contra balé, nem contra violino. Isso é o dito cultural, né? Isso é uma referência do capital que, não, tu tem que aprender a tocar violino e dançar balé. Quando o carnaval é muito mais cultural e mais representativo, perfeito, Izinha, do que tocar violino e dançar balé. Não tenho nada, até já dancei balé, me arrisquei na faculdade, né? Mas não a questão, o que eu quero colocar é os pontos de vista, né? As relações que esse momento agora veio trazer, como o quadro do Zé Darcy, prédios e favelas, não é? Por que isso não se pensou no respirador antes do momento? Por que a gente não se organizou antes? Por que não saímos da inércia antes, Zizinha?
O que está acontecendo? Então, esse bate-papo, esse papo-cabeça, que é o nome do nosso quadro aqui, é mais para isso, pessoal. É para nos, de alguma maneira, estarmos nos cutucando uns aos outros e, de alguma maneira, cutucando alguns amigos ou outras pessoas que não nos conhecem, que essa maneira, Rafael, de comunicação nova, que é as tais das redes sociais, né? As tais das plataformas digitais, vão chegar mais longe, vão. Todo mundo tem acesso? Não tem acesso. Né? A gente está vendo isso hoje. O governo do Estado nos orientou, enquanto escola, João Vitor, que fizéssemos aulas programadas via mídia, via o grupo de WhatsApp, né, aos nossos alunos. Quantos alunos têm acesso à internet? Quantos alunos têm um celular capaz de receber diariamente mensagem da escola com X conteúdo? Quantos pais são capazes de orientar seus filhos a estarem linkados no computador ou no celular, obedecendo orientações pedagógicas da escola? Esse é um momento interessante também para se pensar a maneira com a qual nós fizemos educação. Né? Linkada com a cultura, linkada com a produção acadêmica, linkada com a comunicação, linkada com a arte plástica. E eu te pergunto, Zinha, o que é possível de uma maneira positiva a gente deixar, já quase encerrando a nossa pauta aqui, para a comunidade de Arroio Grande? O que a secretária da Cultura, ou que a Annelise Carriconde, minha amiga de longa data, colega de Aimone Carriconde, pode deixar de uma mensagem culturalmente feliz e positiva? Não consigo tirar da mente a visão do paulista dançando balé. Não vou dormir essa noite pensando nisso, porque deve ter sido Se me realmente... permites, culturalmente eu dancei de bombacha, bota, faixa e lenço em São Paulo, representando o Rio Grande do Sul num congresso de educação física. Primeiro, eu queria colocar a respeito das redes sociais e tudo. Ao mesmo tempo que nos prestam, né, inegáveis serviços e uma série, um leque infinito que ainda nem sabemos ao certo como explorar, acredito que também são responsáveis por um encolhimento, digamos assim, de uma das coisas que acho fundamentais, e tenho a esperança de que esse momento ele consiga reativar, que é a organização social. Nós já tivemos, em outros tempos, muito melhor organizados socialmente, dentro dos seus círculos, do que estamos hoje. Associações de bairro, vamos falar... Fala na forma presencial? Na forma presencial, porque o bom debate, ele se dá na forma presencial. Na mesa do bar, então, as melhores ideias e mais mirabolantes foram na mesa do bar. Permite, tu pode estar no bar tomando água mineral, a gente não está fazendo apologia a nada aqui. Não é isso, né? E não está associado a isso, está associado ao convívio. Né? Então, acho que falta organização social. Vou trazer para a minha área, para a área da cultura, e muito mais como ativista cultural do que hoje dirigente, acho que faz falta, sim, a organização. Tu vê que o carnaval ele melhorou esse ano, ele tomou o fôlego porque estava mais organizado socialmente. No momento que os dirigentes e os componentes do carnaval se organizaram, sentaram na mesa com o poder público de fora, de certo modo, ele andou melhor, eles conseguiram enxergar melhor. E eu acho engraçado quando as pessoas dizem: o carnaval em Arroio Grande vai terminar. Como se a população... As pessoas vão embora de Arroio Grande? Só se for isso, né? Não é porque o poder público vai deixar de financiar ou vai fazer desse jeito, ou o ano que vem não vai ter carnaval, mas custa-me crer que não vai ter músico que vai sair na rua batendo e alguém pulando atrás. Isso é o carnaval. O carnaval não é a arquibancada ou toda aquela estrutura espetacular ali, carésima, né? E o carnaval é as pessoas no meio da rua, se manifestando através da sua fantasia, assim. A mesma coisa agora, a gente vai enfrentar isso, né? Estou diretamente ligada a isso. O nosso próximo movimento importante aqui na cidade, que é a Semana Farroupilha, e eu já estou enxergando lá, né? Porque a gente já sabe que dificilmente a gente vai ter a Semana Farroupilha naquele formato que a gente está acostumado. Então, as pessoas têm que começar a se organizar, quem gosta desse debate, para saber como é que a gente vai fazer. E aproveitar o momento, Eu, sinceramente, não consigo me conformar da gente fazer
7 dias de atividade falando sobre, né, a Revolução Farroupilha, que foi uma revolução política, né, de poder, né, de interesses, e a gente não consegue debater a nossa política hoje, nesses 7 dias. Né? Qual é a estrutura de Estado do nosso produto? Né? Não, se eu fizer a proposta, até já tentei, mas levei nas canelas, né? Fazer um debate político dentro da programação da Semana Farroupilha, não podemos misturar. Né? Então, eu acho que o bom debate ele precisa voltar à tona. Inclusive na questão cultural também, nossos artistas, eu tenho esperança que esse momento e essa pequena organização que a gente conseguiu através do edital do Viralize, que movimentou 30 artistas, e nós tínhamos condições de ter incluído mais gente, mas já foi um bom começo, se transforme num movimento associativo. Porque, como o Rafael disse, a gente não falava sobre economia criativa em Arroio Grande antes, e agora a gente fala. E a gente vai precisar, comunidade e poder público, enxergar o quanto isso, os trabalhadores da cultura e da criação intelectual, eles influenciam diretamente na economia e na movimentação da cidade. Nós, claro, somos um município produtor, agrícola, rural. Somos. Ok, o grande volume. Agora, quanta gente sobrevive em torno do que a economia criativa gera, produz, né? Restaurantes, bares, lojas, trabalhadores, e infinitos. Né? E a gente estava produzindo, conversava aqui antes, um catálogo para conseguir mapear. Então, esse momento é o da gente parar e pensar, parar de dizer que artista não é trabalhador e parar de achar o artista que ele não é um trabalhador. Né? Tudo isso, eu espero, sinceramente, que mude a concepção do que nós temos hoje da arte, da cultura, além de tudo isso que a gente colocou aqui, que é através dela que a gente se manifesta, e o quadro da Darcy aqui é perfeito para isso, né? Porque no momento que o artista ele decide, o cantor, por exemplo, fazer uma apresentação, uma live, ou, né? Ele vai decidir qual é a música que ele quer cantar. Qual é a mensagem dele, né? Qual é a mensagem dele? Ele não está ali só para fazer, né, figuração, ele está ali para querer passar uma mensagem. Então, a gente precisa estar atento e o coração aberto para entender essas mensagens, né, e para nos colocarmos diante dela. Eu concordo, eu discordo, é isso. Mas, acima de tudo, nós temos que fomentar, primeiro, associações, né, de todas as áreas. Quanto mais organizados, melhores são as relações com o poder público, né, com toda essa questão política, que é fundamental na vida de todo mundo, e não adianta só a gente ficar atirando pedrada para lá e para cá e não avançarmos. Nós precisamos avançar no debate, saber o que nós queremos como nação, como povo, né, e aí a questão cultural ela pode ser um grande... Né, que vai puxar essa discussão também. Né? No momento que nós conseguirmos nos organizar, eu tenho certeza que daí para frente as coisas são mais pragmáticas. Quando tu faz o debate, tu tira a resolução, tu sabes o que tu queres, no teu grupo, na tua comunidade, bom, aí partir para a ação e para o efetivo é muito mais fácil. Acho que isso vai nos deixar essa lição. Esse momento de paralisação vai nos transformar no momento que nós fomentarmos isso, nos organizarmos enquanto sociedade, né, e sair da inércia. Né? Já temos muitos exemplos, né, disso. Então, nós precisamos enxergá-los e também fazer a nossa parte com relação a isso. Sem dúvida. A gente tem que deixar sempre claro, depois da fala da Izinha, enquanto ativista cultural, enquanto gestora cultural, enfim, enquanto pessoa, que nós estamos falando de sociedade. Sociedade. Não é a sociedade do fulano nem a sociedade do ciclano. Nós estamos falando de sociedade, onde temos produção de todos os sentidos, seja ela de grãos, seja ela de carne, seja ela de pessoas, seja ela de comportamento, enfim, seja a produção de sobrevivência, que é o que busca o cara que vende picolé, que é o que busca o cara que... Enfim, pessoal, a gente está discutindo aqui um momento delicado que se atravessa, que, na minha opinião, sairemos, inclusive com aquela câmera ali, muito mais forte do que
imaginávamos, né? Diante disso, José Darcy, e já de uma certa maneira encaminhando a sua fala final, pode colocar de uma forma plástica, de uma forma rebuscada, de uma forma simples como é a tua, que a tua mensagem ela é muito objetiva, através de pincéis, de cores, de imagens, mas mais do que isso, tu tem uma mensagem muito interessante na forma simples de se posicionar, que ela acaba se transformando de uma forma culturalmente referenciada quando aparece uma obra que nem essa que está aqui agora, não é? Qual a mensagem que tu deixa para nós? Enfim, qual é a possibilidade que nós podemos ir adiante nesse processo? Bom, eu pegando aí na fala ali da secretária, eu concordo com ela plenamente que artista, aquela história que o artista leva uma vida fácil, que o artista é malandro, não, o artista é um trabalhador. Eu sou aposentado do Estado, eu me aposentei para me dedicar à arte. A arte é geração de trabalho e renda. E o que eu quero dizer assim para as pessoas, seja Rio Grande, ou seja a quem vai assistir, né, esse programa que a gente está participando, que precisa de organização. Realmente, concordo plenamente. Eu moro em Rio Grande, tenho endereço em Pelotas, né, para os projetos culturais, e eu vejo assim, hoje eu estou em várias redes, né, redes aí de WhatsApp, coisas de grupos, de cooperativas, preciso me organizar mais, porque assim, isso vai ser uma luta muito grande. Não vai ser fácil, não é? Se a pessoa não tiver organizada nesse momento, não tiver dentro de grupos, não tiver pessoas que conheçam o teu trabalho a nível de Brasil ou fora do Brasil, mas assim, acho que todos podem criar os seus grupos, tem que acessar a internet, tem que ir para o Face. Então eu digo assim, eu acho e tenho certeza que nós vamos passar por isso aí tudo. Nós vamos passar. Eu mesmo, o Zé Darcy, como eu falei no início, eu fiquei 12 dias apavorado. Mas aí eu cheguei a uma conclusão para isso, Zé Darcy. Só no teu Face tem 5 mil pessoas que te acompanham. Baixa a cabeça, vai fazer alguma coisa. E eu digo para vocês, nesse momento, eu estou produzindo. Eu estou produzindo, inclusive agora eu vou fazer aqui um trabalho para um colega nosso do Rio Grande, para o Cláudio Pereira, vou ilustrar um livro falando sobre os indígenas da nossa região da Lagoa Mirim, os charruas e os minuanos. Estou começando a fazer um trabalho para Pelota, um encarte para um CD de capoeira, né? Então, vamos produzir, vamos trabalhar, não vamos baixar a cabeça, independente do tipo de arte. Nós temos que... Só tem uma solução para nós, para a gente passar por isso aí. É produzir, né? É a forma da gente, em breve, daqui a um ano, alguma coisa, a gente... aquela fase complicada da nossa vida passou. Eu mesmo, eu tenho editais, eu tenho um Procultura Pelotas, que a gente já está trabalhando para a produção de uma revista. Estamos habilitados para o Procultura Estadual, não sei se vai ser homologado ou não, para fazer um trabalho também forte. E uma coisa bem interessante, artistas. Artista tem que aprender uma coisa, ele faz a arte, mas é necessário ter um bom produtor cultural. Isso aí, para o artista que quiser ampliar, andar, conseguir mostrar seu trabalho, acessar editais, tem um produtor cultural. Eu tenho um produtor cultural em Pelotas que a gente vem habilitando projetos. Então assim, artista sabe fazer arte, mas ele não é o cara que sabe ali, né, trabalhar com os editais, saber as leis, desenvolver projetos. Então hoje eu tenho um produtor cultural, né, e eu estou trabalhando dessa forma aí, né, estou produzindo. Então eu só queria agradecer. E é isso aí que eu te dizer, agradecer o momento, aí, a oportunidade de poder estar falando sobre... Teremos outros, se Deus quiser, em breve. Obrigado. Como diz a Izinha, presencialmente. Passa para o Rafael, por favor, vamos linkar com a tua fala aí, se o artista tem que ter um produtor cultural, obviamente se fala em comunicação, o comunicador é um produtor cultural também, né? Não deixa de ser. E, Rafael, obviamente você vai ter obrigado, num espaço que nem esse, aqui no Papo Cabeça, colocar essas questões positivas do momento, né? A comunicação positiva, o que tem de interessante, falando da forma positiva, qual é a mensagem que o Rafael Viana deixa aí para a nossa comunidade, para nossos que teremos com certeza pessoas nos acompanhando de várias
partes do mundo aí. O senhor Breno Rax, amigo da Ezinha, né? Meu amigo não é mais. O senhor Júlio César, o senhor Maurinho, os meus colegas de faculdade de Porto Alegre, de Bagé, de Pelotas, os teus caros amigos da faculdade, companheiros da Igreja do Evangelho Quadrangular, enfim. Por favor, fique à vontade, comunicador Rafael. Não, Paulista, eu apenas queria fazer um gancho numa fala que tu fez de que os alunos, eles eram obrigados a tocar violino, aprender a tocar... Não. Eu te falei que a referência cultural... A referência cultural, que anda enfim, por aí, que né? tocar violino... E o amigo teve a oportunidade de aprender uns passos de balé, até sugiro, né, que num programa aí o Paulista possa fazer, de repente, uma demonstração para o público. Acho que vai aumentar os picos de audiência aí. Mas, enfim... Paulista, eu acho que isso que tu falou, ele é muito endereçado também à questão comunicacional, né? Porque hoje, se a gente parar para pensar um pouco em termos, eu gosto muito de fazer análise a respeito da mídia. E se a gente parar para observar a questão de mídia, e como eu falei no início, eu gosto muito de estudar a questão da comunicação comunitária, e aí tratando comunidade de Arroio Grande, o meu TCC, o meu trabalho de conclusão de curso, falou muito a respeito disso, a respeito da questão de como Arroio Grande é retratado dentro dessas questões comunitárias, né? Dentro da mídia. E por isso que eu parto muito desse princípio, porque através da comunicação, tratando a questão local, acaba valorizando a questão cultural local. Porque hoje, muitas vezes, qual é a situação que a gente passa? O pessoal que gosta de esportes, gosta de futebol, hoje liga a televisão nos grandes veículos de comunicação, o que assiste? Né? Vai assistir lá um São Paulo e Corinthians, né? Mas às vezes o cara está aqui e ele não quer assistir um São Paulo e Corinthians. Ele quer assistir um Brasil de Pelotas, que é uma questão regional. Ele quer assistir, de repente, um jogo de um time daqui da nossa região. De repente, o cara liga lá a televisão e vê uma cultura de uma outra região do país que não é muito ligada à nossa região. E aí eu acho que o carnaval entra nesse sentido, porque o carnaval ele é tão plural que ele consegue, dentro da questão cultural, abordar questões locais. Os temas enredos aqui de Arroio Grande falam de questões locais. Eu acho que isso parte muito da questão comunicacional. Países como Uruguai e Argentina avançaram muito nesse sentido com a lei dos meios, né? Não sei se vocês já leram sobre isso, mas já avançaram muito nesse sentido, né? Os veículos de comunicação valorizarem aquilo que é local. E eu acho que parte muito desse princípio. Eu acho que quando a gente tem uma mídia localizada, né, produtos midiáticos que trabalham a questão local, eu acho que isso potencializa muito mais a questão cultural. Né? E em momentos de pandemia, a gente está vendo um pouco disso. Por quê? Porque mesmo as pessoas, né, de repente, o público ouvinte ou o público que é espectador, que de repente não tem acesso à internet, mas a gente está vendo muito trabalho bom sendo produzido via internet. Que às vezes a gente fica pensando assim, pô, mas eu não sabia que fulano aqui em Arroio Grande fazia tal coisa. Né? A gente está tendo que se reinventar nesse sentido. Então, eu sempre procuro, de uma maneira particular, dentro de momentos de luta e de confusão, tentar enxergar coisas boas. Então, nesse momento de pandemia, eu estou achando muito legal, através do edital Viralize, ver o pessoal lá todos os dias, né? Está fazendo uma publicidade aqui todos os dias, 18 horas, né? Pode entrar lá e ver o trabalho local, ver os músicos local, ver o pessoal do artesanato. Isso é produção daqui, entendeu? Então, acho que a comunicação, nesse sentido, ela tem evoluído. Né, evoluído no sentido de protagonizar, de dar protagonismo para o que é local. Né? Eu acho que isso é de extrema importância. Mas como mensagem, Paulista, já finalizando a minha parte aqui, o meu desejo é que as pessoas, nesse momento, elas possam sentar e se reavaliar um pouco, né? Fazer uma reflexão a respeito de tudo aquilo que está acontecendo. Acho que é momento da gente se encontrar com a gente mesmo, né? Já que a gente está passando por esse momento de pandemia, né, Zé? Eu acredito que enquanto a gente está produzindo arte, né, quando a gente está produzindo comunicação, a gente também está se encontrando com a gente mesmo. Então, que a gente possa sair melhor de toda essa situação. Acredito que tudo vai melhorar, as coisas vão acontecer, os eventos vão voltar a acontecer, né? Talvez algumas coisas vão ter que ser formatadas, mas aí cabe também as pessoas terem um pouco de consciência e, acima de tudo, Paulista, que as pessoas possam ter paciência nesse momento. Eu tenho observado as pessoas ainda muito inflamadas, né, com discursos, com a questão da fake news. O pessoal tem que ter cuidado com isso. É uma bandeira que eu tenho levantado até nos veículos a qual eu faço parte. Ter cuidado com o tipo de informação que a gente está consumindo. Né? A gente ter bastante cuidado, principalmente num momento como esse. Tá? Então, que as pessoas possam ter responsabilidade, ficar em casa, que eu acho que o momento é para isso, né? Quem puder ficar em casa, né? Usar a máscara, que agora o novo decreto também já atribui a isso, né? Para que a gente possa proteger a nossa família, proteger os nossos familiares, os nossos amigos, enfim, para que a gente possa sair dessa aí mais forte, mais motivado. E que Deus venha abençoar a todos aí. Perfeito, amém.
interessante essas falas. É pena que a gente não possa, como se diz, sair daqui agora e sentar em algum lugar e continuar, né? É claro, porque, né, Zé? Temos que respeitar. O Rafael acaba de dizer as orientações sanitárias, o uso da máscara, o distanciamento social, né, João Vitor? É interessante, né? Nós 5 aqui nunca tinha sentado para conversar sobre assuntos assim nessa pauta, nessa perspectiva cultural. Eu e a Izinha até falamos de vez em quando. Eu chego lá, Izinha, eu preciso que me faça tal coisa. Para quando? Para hoje, para agora. E a Izinha... Mas sai coisas boas, sai coisas interessantes, porque a gente tem uma certa simbiose, né? O Darcy, o Rafael e o João Vitor, nós não tínhamos sentado para pensar sobre isso, né, João Vitor? Mas de tudo que coloca aí, João Vitor, a Izinha, o Darcy, o Rafael, com a questão de estar presencialmente falando, com a questão do fake news, com a questão que coloca aqui o Darcy, da produção cultural, veio à tona que o carnaval é o produto cultural mais sólido, mais rico, mais verdadeiro do Brasil, né? Que são expressões corporais, são mensagens lidas mundialmente, né? Não é à toa que o Rio de Janeiro hoje tem um produto, um consumo de carnaval que gera uma riqueza maior que qualquer PIB de outros países aí pelo mundo afora. O que o João Vitor acadêmico, o que o João Vitor presidente da São Gabriel, o que o João Vitor sonhador, de alguma maneira pode estar escrevendo nesse momento enquanto futuro professor de letras? O que ficaria de livro, de mensagem nesse momento, para que nossos alunos futuramente pudessem ler, João Vitor, positivamente falando? Eu acho extremamente válido o que a Izinha falou sobre a organização local e a organização social. Eu acho que isso faz extremamente muita falta e é de muita importância quando tu compreende uma comunidade. Então eu posso falar como presidente da Escola de Samba São Gabriel que eu consigo ter uma visão econômica e social do bairro como um todo, né? Então eu visito casas, eu conheço o pessoal, sei de algumas necessidades deles. Então a gente consegue ter, né, uma expressão, uma organização local, social, é extremamente válido. As escolas agora, como tu mesmo, como diretor, estavas comentando, estão tendo um papel fundamental local, né? Estão tendo um serviço social extremamente valioso. Então, eu acho que isso a gente tira, né, desses momentos de crise, de que é necessário uma organização social, é necessário uma organização local, a gente precisa, né, se comunicar, que nem o Zé se comunica através do Facebook, o Rafael através da informação, e isso, quando a gente tem uma organização local, a gente consegue garimpar essa informação, porque a gente tem um debate, por exemplo, das fake news, dos caixões vazios em Manaus. Aquilo foi fantástico, uma reportagem de 2017, cara. É uma discussão que uma organização local forte, né, uma mídia forte, filtra esse tipo de informação que quando chega na gente é completamente banida e a gente consegue desmentir, a gente consegue informar, né, corretamente. Então essas organizações locais e sociais são extremamente válidas e emergentes. Assim, a gente precisa dessa pandemia validar isso para frente. E repudiar veementemente as fake news, que eu acho que isso é uma tragédia que levou a gente boa parte do caos que o Brasil está tomando, né? Então, como mensagem, como fim de direcionamento, eu acho que eu desejo, eu espero, né, uma sociedade organizada, né, educacionalmente, de forma da educação, uma educação organizada, né, uma sociedade bem informada culturalmente, que consiga produzir, reproduzir muito bem os seus materiais locais, sociais e culturais, suas expressões artísticas, tudo muito organizado, né? Eu acho que o caos que a gente está vivendo agora é a expressão de uma, talvez, nacionalização demais, né? Uma superficialidade de relações, de tratados, que não deu certo quando fica em xeque numa pandemia. A gente tem países pequenos como o Uruguai, como alguns outros, que não estão em colapso como o Brasil, porque o Brasil adotou uma política de organização social equivocada para a sua realidade, né? Então a gente viu um equívoco muito grande como a gente vinha tratando as organizações, né? Isso a gente tem que criticar duramente os governos, tanto federal, estadual e municipal, das suas organizações. Todos têm uma contribuição, além da gente como membro da sociedade, né? Como sociedade civil.
como a gente não pensou, né, nessas organizações, como estavam superficiais, que qualquer abalo sísmico desabam completamente. Então, como mensagem é isso? Eu acho que é pregar. Eu acho que as pessoas têm que ter informação, têm que ter curiosidade, né, têm que ter coragem, porque eu acho que um momento desse, né, não adianta as instituições, as pessoas, a sociedade se acovardar e se sentar. Eu acho que é um momento de coragem, de debater, de discussão. Então, eu acho que coragem, esperança, informação, organização, eu acho que é isso que a gente precisa. Para um momento de pandemia, a gente não consegue botar muita coisa em prática, né? Mas já começar a planejar, porque isso vai passar, né? Não é algo que vai acabar com a sociedade, a gente vai resistir, a gente vai precisar de uma organização após isso. Então, eu acho que isso é a principal mensagem. Organização, informação, resistência, e daí a gente tira um proveito, alguma coisa, e que vire história, né? O que aconteceu agora. Perfeito. Encerrando, encaminhando, Izinha, o nosso encerramento, eu acho que foi bastante produtivo, bem significativo o dia. Eu me preocupo, depois que a gente passa dos 50, a gente fica meio preocupado com o dia de amanhã ou o dia de hoje, né? Eu aprendi uma coisa, me levanto de manhã, o que foi que eu produzi ontem de importante, né? Porque às vezes tu te levanta, olha para trás, não leu um jornal, não escreveu nada, não leu nada, não ajudou ninguém, enfim, não pensou, não planejou, como colocou o João César, não saiu daí o João Vitor, La Rosa, presidente da São Gabriel, minha escola. Não pensou em sair da inércia, como colocou a Izinha, não pensou na favela, no prédio, não pensou na fake news, não pensou na produção local, que é importante, né? Enfim, a gente fica preocupado. O que a gente produziu? Aí, quando o Grupo Mauá de Comunicação me convidou, eu aceitei prontamente, já de antemão, agradecer ao Richard Cunha e ao Guilherme por essa oportunidade de algumas pessoas estarem nos conhecendo depois de 50. Porque até então me conhecia até 50 anos, né? Eu sempre fui um cara quieto, comedido, tranquilo. Né? Vocês me conhecem, sabem que eu sou tranquilo, sou colorado, enfim, tem essas questões, né? Mas brincadeiras à parte, como diretor de escola, não é à toa que eu fiz questão de gravar nesse ambiente da Escola Estadual de Ensino Fundamental Maria da Silva Soares, é exatamente isso, né? Como colocou o João Vitor, eu sou professor de Educação Física há 30 anos, já estou diretor já há algum tempo, estive no Aimone, agora estou aqui nessa escola, sou professor, mas a mensagem que eu gostaria de deixar em nome já agradecendo a Annelise Carriconde, primeiro como minha amiga de longa data, mãe da Ingrid, mãe da Olga, segundo como gestora da cultura, ao João Vitor, né, agente cultural, carnavalesco, acadêmico, ao meu amigo Darcy, artista plástico, com uma grande perspectiva de mundo, com uma grande mensagem, com uma simplicidade incrível, mas que consegue atingir com a sua mensagem o mundo todo, ao Rafael Viana, comunicador, jornalista, uma pessoa que coloca muito bem as questões da comunidade de uma forma muito objetiva, que às vezes eu mando mensagem para ele pedindo tal música e a música toca, embora eu fure a grade. Enfim, tem essas coisas que são interessantes, né? Quer dizer que, gente, essa pandemia vai passar, com uma arte e com inteligência nós venceremos tudo. Vamos planejar o nosso dia, não é de amanhã, o de amanhã e depois da manhã, porque senão vai chegar um momento que vai faltar respirador, sim. Se não tiver planejamento, vai faltar, e não é só respirador, é muita coisa. Eu não vou entrar aqui agora em outras pautas, que depois, se o Grupo de Comunicação, a gente vai conversar de perto, vamos trazer essas pautas novas, né? E tem algumas esportivas e outras que nem tantas, se bem que eu acho isso aqui, esse momento aqui tão esportivo, tanto quanto uma partida de futebol, porque aqui está obviamente implícito, né? Contato mental, ação motora, neurônio participando, criatividade, enfim, uma série de coisas. Muito obrigado, pessoal. A pandemia vai passar, com certeza. Um abraço do Papo Cabeça e, obviamente, do Grupo Mauá de Comunicação. Até uma próxima.